Olá, seguidores do Liberal. A gente recebe aqui a atriz Zari Tinterara, que apresenta nos dias 21 e 22 de outubro, no Teatro da Paz, o espetáculo Aziraí, que é um solo autobiográfico. Seja muito bem-vinda aqui com a gente para conversar. Muito obrigada, Amanda. Estou muito animada para chegar aí. Por agora, estou aqui no Uruguai, acabei de chegar aqui e já estou aí. Estou muito ansiosa para chegar no Pará. Estamos todos, né? Eu também e toda a equipe. E eu queria que a gente começasse conversando, e eu queria que tu explicasse um pouco da peça, né? Que eu estava dando um Google, vi que é autobiográfica porque é inspirada na sua relação com a sua mãe, também trata outros temas. E eu vi numa entrevista anterior que você falou que são temas bem gerais, assim, né? E eu queria que tu explicasse pra gente o que o público vai encontrar nessa peça. Então, sim, é um espetáculo autobiográfico que aborda a minha relação com a minha mãe, mas também é um tema que a gente entende que é um tema universal. Todo mundo que vê a peça super se identifica, né? Por se tratar de relação de mãe e filha. Muitas pessoas enxergam na minha mãe, porque eu dou vida à minha mãe no palco, né? Eu me transformo na minha mãe. E muitas pessoas identificam as suas avós, as suas mães, também ali quando veio a minha mãe no palco, né, em cena. Então, é um espetáculo que é autobiográfico, como eu disse, mas com esse tema que é universal, que são as nossas relações com as nossas mães. É a minha história sendo contada ali, em primeiro lugar, mas é também a representação da história do nosso país, né? É a nossa história. Fala também sobre o aculturamento dos povos indígenas, né? A marginalização dos povos indígenas depois que sai da margem do rio e vai para a margem da cidade. Então, minha mãe era uma mulher pajé, foi a primeira mulher pajé da nossa reserva, da reserva indígena Canabrava, lá no Maranhão. E aí no Pará tem o povo Tembé, né? O povo Tembé também é Tenterrara. Eles falam a mesma língua que a gente e também eles também ainda continuam cultuando as mesmas culturas, que é a festa da menina moça, a festa dos rapazes, né? E que queriam muito que os Tembés fossem lá, que os parentes chegassem por lá. Vai ser um prazer imenso. E o espetáculo é bilíngue, é falado em português e em Zengueté, que é a minha língua materna. Então, os Tembés, se aparecer por lá, vão entender tudo que eu vou falar. Vai ser bonito isso. E é um musical, né, que alterna entre texto, a dramaturgia ela é muito costurada ali, né, através da língua originária, que é o Zengueté, da minha primeira língua, a minha língua materna. Então, é um espetáculo que ele aborda muitos temas indiretamente, né? Embora o tema central seja a minha relação com a minha mãe, mas ela é bem espaçosa, né? Ela abre espaço para muitos outros temas também serem abordados ali, né? É um espetáculo sensorial também, né? Não só pautado na palavra, mas também de sentir. É uma experiência. Mais do que ir para assistir um espetáculo, é um espetáculo para a pessoa viver uma experiência ali naquele lugar. Então, eita, que eu tô vendendo peixe, viu? Quero criar expectativa novo. E eu queria saber como é que nasceu a ideia desse espetáculo. Tu já tinha vontade? Foi após o falecimento da sua mãe que você sentiu vontade de fazer alguma homenagem? Como é que nasceu essa ideia? Não, a ideia nunca foi homenagear a minha mãe. Por acaso, naturalmente virou uma homenagem à minha mãe. Sim. Mas quando a gente idealizou o projeto, minha mãe ainda estava viva, ela partiu durante o processo, né, que foi ali no início da pandemia. A ideia surgiu ali em 2019, quando eu fazia o meu primeiro trabalho como atriz no teatro, que foi na peça Macunaíma, uma episódio musical, foi dirigido pela Bia Lessa, e era um projeto da Barca dos Corações Partidos, que é uma companhia de teatro muito conhecida no Rio e muito respeitada, né?
Então são grandes amigos, e um dos integrantes da Barca dos Corações Partidos se aproximou bastante de mim, né, que é o Duda Rios, e a gente conversava muito, né, então o Duda virou uma pessoa ali muito íntima, que acabava trocando muito com ele sobre as minhas experiências, e ele muito curioso, sempre perguntando também como era a minha vida na aldeia, como tinha sido a minha infância, como era a minha família, e aí eu contando algumas histórias para ele, ele foi ficando cada vez mais interessado. Até que um dia ele disse assim, a gente podia fazer uma peça sobre a sua vida, porque é tanta coisa, né? E aí eu, despretensiosamente, a gente começou a escrever um projeto, então a gente não tinha muita ideia do que seria, mas embora a gente soubesse que ia ali girar em torno da minha história, né? A gente começou a coletar algumas entrevistas, né? Gravamos algumas entrevistas, ele me entrevistando. E aí, a partir disso, a gente começou a escrever a dramaturgia, né? Algumas coisinhas, né? Porque a dramaturgia ela foi muito construída ali durante a sala de ensaio. Então, quem teve a ideia foi o Duda Rios, né? Esse parceiro, que é a pessoa que idealizou o projeto junto comigo. Ele também é um dos diretores do espetáculo. Eu tenho 2 diretores, né? Que é a Denise Stutz e o Duda Rios. Então, o Duda Rios ele também assina a dramaturgia comigo. E também é um dos diretores, além de ter idealizado o projeto. Então, surgiu muito aí por conta do Duda, que ele foi ouvindo as minhas histórias, né? Quanto mais eu ia contando para ele, mais ele ia ficando interessado. E ele falou, gente, podia escrever um espetáculo sobre isso. E aí, na sala de ensaio, a gente foi entendendo que tudo o que eu falava, todas as histórias que eu contava, girava muito em torno da minha mãe. E aí minha mãe virou o tema central do espetáculo por conta disso. E como é que está sendo para ti mergulhar nessas memórias? Eu sei que já está há um tempinho, né, a peça rodando o Brasil. Como é que está sendo para ti sempre estar no palco retomando essa história? Amanda, é curioso porque tem um lugar para mim que é de muita intimidade ali com a minha mãe. Eu já até falei isso outras vezes, né, que eu trato a minha mãe como se ela ainda estivesse viva, né? Então, tanto que no final do espetáculo eu leio uma carta, tô dando spoiler, né? Eu leio uma carta e na carta eu digo para ela assim, olha mãe, eu tô fazendo um espetáculo com a senhora, né? Porque para além de eu como atriz estar ali interpretando a minha própria mãe também, eu entendo que ela tá ali, sabe? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada no que diz respeito a esse lugar, né, sagrado para mim. Então eu acredito que mamãe ela não morreu, né? Talvez ela partiu nesse corpo físico, mas para mim ela continua viva. Então fazer esse espetáculo ali tem um lugar para mim que é muito íntimo, né? Então eu estou entendendo que eu estou fazendo espetáculo com a minha mãe. E por outro lado, reviver todas essas histórias que são contadas para mim também me sobrecai num lugar muito que às vezes me dói assim lembrar, né? Me dói, me faz sentir saudades do cheiro da minha mãe. Enfim, a gente que é filho, né? Que a gente sabe como é o cheiro das nossas mães, né? Então assim, eu sinto saudade do cheiro de mamãe, o cheiro dela, a voz dela falando. Então vem, mas eu entendo também que o espetáculo ele é um espetáculo ritualístico, né? Ele cura também. Então eu me sinto num processo de cura constante a cada vez que eu estou fazendo o espetáculo, e que isso também ele vai reverberando nas pessoas. Eu tenho recebido muitos retornos, né? De histórias de pessoas contando as suas experiências do que viveram ali assistindo o espetáculo, e que são muito positivas. Então, me sinto muito honrada e feliz. E é um espetáculo que já chega em Belém com uma grande trajetória premiada, né, que é sendo reconhecida aqui no Brasil e também fora. E eu quero saber para ti, o que representa para ti se apresentar e estrear com essa peça aqui no Pará, no Teatro da Paz, que a gente sabe que é um grande ícone aqui para quem mora aqui, e também artistas que vêm de fora também se sentem super felizes de estar no Teatro da Paz. Uhum. Então, eu tô com muita vontade de chegar no Pará, né? Porque Pará faz divisa com o Maranhão. Então, como eu disse, também no Pará tem o povo Tembé, que também é Tenterrara, né? Do povo Tenterrara, que fala a mesma língua.
Então, eu acredito que o Pará... Eu já fui no Pará gravar, né? Então, conheço um pouquinho, não conheço tanto. Então, tem um lugar para mim que é muito incomum, né? Que é muito comum, na real, né? É muito comum, assim. Então, a maneira de ser das pessoas, a forma de como as pessoas se comportam. Então, é íntimo, é como se eu estivesse indo para o Maranhão, para mim, sabe? Então, Você me deu açaí, né? Que pro Maranhão é Jussara o nome, se eu não me engano. Como? O açaí no Maranhão não é chamado de Jussara? Isso. Açaí, né? Enfim, a comida também parecida, as músicas, né? Enfim, tem uma grande amiga que é a Gabi Amarantos também, né? Que é paraense, enfim. Então, tô muito curiosa, tô com muita vontade de chegar aí. E ver também como é que o espetáculo vai ser recebido, né? E como tu disseste aí nesse teatro, que é um ícone, né, no Pará. Ouvi rumores de que é um espetáculo que é muito bem falado e, enfim, que honra poder apresentar, né, nesse teatro. E, enfim, é um espetáculo que foi premiado, como tu falou, me tornei a primeira indígena a receber essa primeira premiação, que é o Prêmio Shell de Melhor Atriz, que é basicamente o prêmio mais importante de teatro, né? Então, para mim, eu tenho uma grande alegria. Logo quando eu fui indicada e depois premiada, eu não tinha muita noção do que era, né, receber um prêmio como esse, assim. E aí depois eu fui entendendo e captando o recado. Então hoje um pouco mais entendida sobre o assunto e sobre também a importância de receber esse prêmio. Me sinto muito lisonjeada e quero mais que outros parentes também possam ser premiados, não só com o Prêmio Shell, mas com outros prêmios também, e que outros indígenas também se enxerguem nesse lugar, né? Que também queiram ganhar esses prêmios, a gente merece. Perfeito. Olha, foi um prazer te receber aqui. Eu vou pensar em encerrar nossa entrevista. Se eu pudesse, ficava a noite toda conversando contigo. Foi um papo maravilhoso, viu? Muito obrigada e Obrigada, Amanda. Olha, tu vai ver um espetáculo, viu, bicha? Vou transmitir pro meu chefe, vou dizer, Emília, vá lá, fala com seu chefe, chama o chefe também para ir. Vou chamar, pode deixar. Obrigada, viu, querida?